Meio-dia e 5, um abraço aí para a família Pires do Jardim Iguaçu. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Bom, a gente vai voltar a falar em um assunto que tem repercutido muito desde o último sábado, que é a situação envolvendo uma moça que está sendo investigada, né? Aconteceu num restaurante, numa casa aqui durante a noite e todo mundo só fala nisso, estado do Paraná, porque tomou proporção muito grande esse caso que aconteceu aqui na cidade de Paranaguá. Tornou polêmica, cada um tem uma opinião, mas a maioria entende que a moça não poderia ter sido vítima de violência, né? Sexual falando. A Diana, que começou o caso aqui comigo, né, do lugar de fala, hoje está a minha amiga, minha querida amiga aqui, minha colega também competente, jornalista, a Ana. Tudo bem, querida? Você também tem acompanhado muito de perto esse caso que deixou você também revoltada, né? E é por isso que a gente está colocando aqui, a gente tem uma equipe muito grande e optamos por colocar as mulheres da casa para abordar esse assunto. E é para você que eu passo a bola agora, para você falar, trazer novidades, o que é que temos sobre o caso. Muito obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço pelo espaço, Tony, muito boa tarde para você que nos acompanha. Realmente, né, um caso que choca a todos nós. E na sexta-feira nós levamos ao ar uma reportagem especial e com todos os detalhes do possível caso de estupro de vulnerável que teria acontecido em Paranaguá. Hoje nós mostramos as novas informações e relembramos o caso. Agora nós vamos conferir um trechinho e conferir toda essa matéria, quais são essas novas informações que nós trazemos. A vítima, uma jovem de 19 anos, que teria ido com duas amigas a um restaurante-bar da cidade, mas após as 2 da manhã, a jovem já não se lembra dos fatos. Em parte da noite, a mesma é levada praticamente desacordada por um rapaz. Ao lado, outro a acompanha. O boletim de ocorrência também aponta que a vítima teria acordado nua em um motel ao lado de um desses rapazes, reconhecido como Ricardo. Ele teria comentado com ela que a levou apenas para dormir. Outras informações que também constam no boletim de ocorrência é que a vítima teria se assustado, chorado, notado seu shorts rasgado quando foi o vestir e pedido para ser levada embora. Ao chegar em sua casa, contou toda a situação para sua mãe, a quem a levou em um hospital. Ao chegar no centro médico, recebeu todos os medicamentos necessários, fez exames e também precisou retirar o absorvente interno que usava, que pela profundidade não conseguiu tirar sozinha. Passado uma semana do caso, a Polícia Civil já caminha para um possível resultado. Algumas imagens, como a da saída do estabelecimento, o local que em nota se põe à disposição para esclarecimento e contribuição do caso, já estão sendo recolhidas e parte dos envolvidos já foram ouvidos. Tão logo a vítima realizou o atendimento, a profilaxia, ela foi encaminhada à delegacia de polícia, ela foi ouvida no primeiro momento já, foi ouvida uma testemunha e ela já foi encaminhada para o IML para ser realizado o exame de corpo de delito. Já requisitamos também o prontuário de atendimento médico, são documentos que são de suma importância, tanto para a convicção de quem está presidindo o inquérito, que é o delegado de polícia, quanto também para o Ministério Público, que seria o autor de uma eventual denúncia. A pessoa que é o alvo dessa investigação, que é o suspeito, já foi ouvido, só que o teor desse depoimento eu não posso mencionar porque o inquérito ele é sigiloso. Então o que eu posso adiantar é que a investigação está correndo e eu tenho certeza absoluta, convicção, que no mais tardar semana que vem ela está concluída, pronta para ser encaminhada para o Ministério Público, que será o autor de atual denúncia. O caso levanta 3 suspeitos, identificados como Ricardo, Lucas e Thiago. 2 que carregavam a vítima e 1 que ficou um pouco mais atrás no vídeo. A nossa produção procurou novamente os 3 rapazes. O que estava no fundo alega que não tem qualquer envolvimento com a situação. Eu estava descendo a escada e realmente eu vi os 2 rapazes que eu nunca vi, não conheço os rapazes. Eles estavam descendo na minha frente e na hora que eles estavam saindo na porta, alguém realmente filmou
Infelizmente eu apareci nesse vídeo, né? Por coincidência eu apareci nesse vídeo, mas eu saí ali para conversar com 2 amigos meus que aparecem também no vídeo, que estão no canto direito, né? Saí ali, ficamos um pouco conversando ali fora e retornamos para dentro do estabelecimento, né? Retornei lá para dentro do estabelecimento, até tem filmagem, tudo, né? Com certeza eles estão com filmagem, tem provas disso, que ficamos até o final da festa. Depois da festa ali fui para minha casa. O advogado do Lucas também se manifestou. Em nota, confirma o relato do seu cliente e aponta que estão à disposição para maiores esclarecimentos. Igualmente, entramos em contato com o segundo suspeito, Tiago, o qual informou via rede social que irá se manifestar após a conclusão da investigação. Nós entramos em contato também por meio de telefone com um suspeito identificado como Ricardo. Eu gostaria de saber se você fala com a gente, se você pode explicar para nós o seu parecer sobre essa situação. No momento não posso explicar. O caso está na mão do meu advogado e eu tenho que esperar. Então tá bom, Ricardo. Obrigada, viu? Em contato com o advogado do suspeito, identificado como Ricardo, este afirma que só irão se pronunciar após a conclusão da investigação. Pensando em zelar pela vítima, seu advogado também espera para se pronunciar. O estupro de vulnerável acontece quando vulnerabilizam e violam alguém incapaz de oferecer resistência, e a violência não é somente física. Verificamos em países desenvolvidos que a mulher existe uma proteção efetiva em relação à mulher. Falta-se no Brasil políticas públicas adequadas para as mesmas. Precisamos que gestores públicos olhem para a mulher de uma forma diferenciada, pois sim, é uma briga de todos nós. Devemos nos unir como pessoas, não apenas o poder público, mas cidadãos também de bem, sociedade civil organizada, para que possamos fazer uma rede de proteção às mulheres. Os danos que ficam são imensuráveis. Em Paranaguá, a indignação na internet continua acontecendo. É preciso conscientizar sobre casos de violência e que mulheres não podem ser culpadas quando estão tendo seus corpos violentados. A Polícia Civil segue investigando o caso. Então, um caso que chocou realmente, né, Tony, como você mesmo disse, todo o nosso litoral, mas não somente aqui a nossa região, o Paraná como um todo. A gente viu outras emissoras também trazendo essas informações sobre esse caso, e a gente tem 3 suspeitos, né? Um que dá entrevista pra gente, que fala abertamente sobre essa situação, e outros 2 que se manifestam somente após a conclusão dessa investigação. Então, a gente ainda fala de um suposto caso de estupro de vulnerável. A gente não pode afirmar nada ainda, mas, de certa forma, também essa menina foi, de alguma forma, violentada, né? Uma jovem de apenas 19 anos que, de certa forma, foi violentada e que, querendo ou não, tiraram proveito da vulnerabilidade que ela se encontrava para, enfim, fazer esse suposto caso de estupro de vulnerável, que ainda nós aguardamos maiores informações. Ali no finalzinho do VT, a gente também fala que a Polícia Civil continua investigando o caso. Hoje, o delegado Nilson Diniz esteve aqui na TVCI, participou do Bom Dia Litoral, e ele fala um pouquinho sobre como que anda e como está essa investigação. Nós acompanhamos um trecho agora. Uma investigação que gira em torno de um delito contra a dignidade sexual, ela é extremamente complexa. Por quê? Além de buscar o sucesso dessa investigação, nós buscamos também não expor a vítima, né? A gente não pode revitimizar essa menina que saiu carregada do estabelecimento. Então, nesse momento, a investigação corre em sigilo absoluto, passamos praticamente a semana inteira ouvindo testemunhas, seguimos hoje na oitiva dessas testemunhas, pessoas que se encontravam no interior do estabelecimento, vamos ouvir também funcionários do motel no qual ela acordou, então coletamos imagens de toda a dinâmica no interior do estabelecimento, vamos analisar também as imagens do motel no qual ela acordou. Então, aí sim, diante de todos esses elementos, chegar à conclusão do que houve realmente no interior do motel. É importante, claro, a palavra da vítima, ela assume relevância extrema nesses casos, porque, na verdade, só existia na cena do crime ela e o suspeito, mas precisamos corroborar também as declarações dela com todos esses elementos.
E uma outra questão também muito importante que o Diniz fala, Tony, é com relação ao laudo médico que essa menina realizou, né? Então eles estão esperando que isso seja disponibilizado. Lembro que na sexta-feira, quando a gente entrou no ao vivo conversando com o Diniz, ele falou que pediu uma medida de urgência, porque isso com certeza é determinante para toda a investigação. E agora nós escutamos um outro trecho da fala dele sobre esse assunto. Na verdade, no próprio domingo, ela já foi encaminhada para a realização do exame. Tá? Já requisitamos também, que é de suma importância, os prontuários de atendimento médico. Ela foi atendida num posto de saúde, em seguida ela foi encaminhada para o Hospital Regional do Litoral. Então vamos receber também esses prontuários, ver qual foi o tratamento que ela recebeu, o tipo de atendimento, o que foi constatado no exame clínico. Vamos utilizar também o laudo do exame de corpo de delito para chegar à conclusão acerca da violência sexual. Então esses documentos são de extrema importância também para o sucesso das investigações. E com certeza, como ele disse, é isso que determina, né, o final dessa investigação. Mas um caso que choca todo o nosso litoral, né, Tony? Porque é usar da vulnerabilidade de uma pessoa, independente se essa menina está na sua integridade física, emocional, psicológica ou não, isso não é um passe livre para que qualquer pessoa, um homem, uma mulher, violem o corpo dessa menina de apenas 19 anos. Outra questão que a gente entra também, que foi muito bem salientado pela Diana na sexta-feira, usar roupa curta, enfim, decidir sair para curtir a noite, isso não é um passe livre para que as pessoas violem o corpo de uma mulher. Independente dela estar na sua integridade ou não, o corpo de uma pessoa continua tendo dono, uma dona, que é ela mesma. E por isso eu acredito que cada vez mais a gente tem que trazer esses assuntos, né, Tony? E não falar disso somente quando um caso acontece, mas trazer também como forma de prevenção. Sem dúvida nenhuma, e muita gente escreveu muita bobagem, né? Porque ela é acostumada a sair, a beber, o problema é dela, não é de ninguém. Isso não dá o direito de ninguém cometer um crime com ela ou uma violência. Eu conversei com alguns técnicos de segurança que são amigos da gente, inclusive um deles é professor. E ele diz o seguinte, Ana, ele fala que jamais, em momento nenhum, ela poderia ter deixado o local do jeito que foi levada, sem que alguém da casa interceptasse, ei, peraí, né? Ou que partisse deles, né? Quer que seja provado, só que está passando mal, eu não sou médico, né? Então o que você faz? Chama na hora alguém da casa, o gerente, o proprietário, olha aqui, a pessoa está passando mal. Porque não é normal você sair carregando uma pessoa. E outra coisa, ela amanheceu num motel, não num posto de saúde, não em um hospital. Então, tá tudo errado. Porque um quer se defender daqui, o outro dali. Só que o conjunto de tudo que aconteceu, todo mundo tem responsabilidade nisso aí. Se a menina estava embriagada ou não, se tomou algum remédio ou não, ela não poderia ter sido retirada desse lugar dessa maneira. E aqueles que ofenderam, não esqueçam que vocês têm filhos ou poderão ter, né? Que vocês têm família, porque julgar é muito fácil. Você vê, eu comentei aqui com a Diana até, os critérios de comentário do próprio delegado, você tem que ter um cuidado muito, muito grande para você comentar o caso até que tudo venha ser esclarecido. E não os comentários aí de rede social que tentaram denigrir a menina, já colocaram foto dela. E aqui a gente cuidou de todos os passos, cuidamos dela, da integridade dela, não colocamos foto, enfim, porque ela é a vítima. Com certeza, né, Vamos mudar a história, né? E a capacidade, eu acho, de se colocar no lugar do outro, de a gente não revitimizar essa menina, que eu nem imagino a dor que ela deve estar sentindo nesse momento. Nós, mulheres, somos violentadas a todo momento, infelizmente, né? Porque a agressão ela não é somente física. Às vezes, quando ocorre um tapa, uma agressão. Mas muitas vezes, quantas vezes na rua, você que está assistindo a gente, não recebeu uma cantada, algum homem não te constrangiu. Então, a gente tem que falar dessa questão também.
E não é culpabilizar e trazer a culpa para outras pessoas. Mas é engraçado que dentro de um restaurante, de um bar cheio, nenhuma pessoa tenha se colocado, perguntado, posso chamar o SAMU, essa menina precisa de ajuda, e deixado ela sair assim, né, Tony? Então, é uma outra questão que entra em foco também. Outra coisa que eu conversava no sábado com a advogada da Rede Sorella, Daniele Couto, é que essa questão, ela infelizmente está muito enraizada na nossa sociedade. Às vezes, uma hipótese, uma menina decidiu sair na noite e aí ela decide que vai beber. Isso é uma escolha dela, tá tudo certo. Isso não é um passe livre para que qualquer pessoa viole o corpo dela. Não é estimado e a gente não pode aceitar que alguém chegue, beije essa menina, não, mas ela estava bêbada e não respondeu, não teve nenhuma ação contra isso. Muitas vezes, essa mulher entra numa situação de constrangimento, que ela não sabe como agir. Isso está enraizado na nossa sociedade. É algo que a gente tem que quebrar aos poucos, que a gente tem que buscar mais políticas públicas efetivas que corroborem e que vão contra essas questões da violência. Porque somente nesse minuto que a gente está conversando, Tony, quantas mulheres já não foram violentadas no nosso Brasil? E outra questão também que eu sei que você bate muito na tecla também, a questão de uma casa de acolhimento para essas mulheres aqui em Paranaguá, seja em qualquer lugar, tem que ter, porque quando a gente fala de violência, outros dois elos que estão muito entrelaçados é a dependência econômica e psicológica. Essa mulher, ela é agredida e aí ela tenta denunciar, mas para onde que ela vai ir? Se não tem uma casa que vai abrigar ela infelizmente tem que ficar convivendo com o seu agressor. E aí surge mais uma vez aquelas pessoas que não se colocam no lugar do outro e que somente falam sem entender contexto nenhum. Mas ela está nesse ciclo de violência porque ela quer. Ela não está porque ela quer, mas porque ela não tem para onde ir. Então, de fato, a gente precisa de casas que acolham essas mulheres, de políticas públicas que sejam efetivas e que a comunidade também participe disso. Que eu, você, Tony, às vezes quando virmos uma situação dessa, que a gente interfira. Eu sei que muitas vezes pode dar um receio, mas é preciso, porque querendo ou não, às vezes quando acaba acontecendo isso, a gente pode ser conivente com a situação. Isso é algo que a gente não quer, porque se a gente interfere, a gente pode estar poupando a vida de muitas mulheres. Sem dúvida. Eu recebi muitos exemplos disso, até um casal me mandou uma mensagem, que estavam indo para casa e viram uma pessoa passando mal na rua. E o que eles fizeram? Eles pararam o carro e tentaram ver qual era a situação. E imediatamente chamaram o socorro. Salvaram a vida da pessoa. A Débora está me informando aqui que hoje será apresentado, não votado, uma lei aqui na Câmara. Qual é o nome da vereadora? A vereadora Wandeci Dutra, que obriga casas noturnas, restaurantes, a determinados procedimentos. Me passa alguns tópicos aí que eu acabei me envolvendo aqui com a fala da Ana, que fala bem para chuchu, hein, menina? A vereadora Wandeci Dutra... É mais uma que está pronta aí, né? Eu vou te contar, isso aqui é uma fábrica de apresentadores. E a vereadora Wandeci Dutra, inclusive, é da promotoria da mulher aqui da nossa Câmara, né? Então a gente vê sempre uma ação dela em prol das mulheres, inclusive o delegado Diniz também faz parte dessa promotoria e que aos poucos eles estão agindo, né? Mas é algo que infelizmente não acontece da noite para o dia. Então a gente tem que cada vez mais cobrar realmente essas autoridades, essas pessoas públicas, para que essas questões sejam efetivadas, né, Tony? Que a gente possa ter mais uma segurança. Porque quando a gente fala da violência, infelizmente não tem horário, não tem dia, não tem pretexto. Quando o agressor quer violar uma mulher, ele vai achar alguma forma. E é por isso que, inclusive, comentários que foram feitos na sexta-feira, quando a gente trouxe ao ar a primeira reportagem, as mulheres não estão seguras em lugar algum. E eu digo isso como mulher, realmente a gente se sente insegura de sair na rua à noite sozinha, de às vezes ir para uma balada, para uma festa sozinha, às vezes andar de dia mesmo na rua, a gente não sabe o que vai acontecer. E em uma realidade que a gente espera isso que não aconteça, né? Que todas as mulheres estejam seguras, que a gente tenha mais uma realidade um pouco mais de colocar no lugar do outro e que cada um saiba da sua liberdade e até que momento deve ir. Muito bem. Mais uma vez a gente está recebendo muitas mensagens, um sucesso a tua participação. E eu agradeço a todos. A gente tem que parar com esse pensamento machista.
Quer dizer, o garotão, o homem, ele pode sair de casa, beber, encher a cara, cair pela valeta, tá tudo certo. Meu filho é pegador. O meu filho chega junto, né? Agora, a menina é vagabunda, é vulgar, a menina isso é aquilo. Por que essa diferença? A meninada sai, aconteceu alguma coisa, você tem que ser cidadão. Você tem que chamar um órgão de segurança, você tem que chamar o local mesmo. E na minha opinião, eu acho que o local em questão errou. Eles emitiram uma nota ao contrário, que não tem nada a ver. Na minha opinião, o erro começou lá dentro, porque a menina foi retirada de dentro desse local. Nada contra, conheço o empresário, não tenho absolutamente nada contra a família, conheço eles, só que nesse caso errou. Não poderia, a menina não poderia, e nem os meninos poderiam ter tirado essa menina de lá do jeito que tiraram. Então, vamos ver qual vai ser o procedimento, né? O comportamento da imprensa, que você falou bem aí, dessa casa de acolhimento, essa lei que será apresentada, discutida hoje na Câmara, também foi acelerada a partir desse momento, do último sábado, né? E tomando tornando obrigatoriedade algumas medidas para segurança, principalmente das mulheres. Importante a vereadora aí ter apresentado, criado essa lei, né? Tomara que passe. Com certeza, é o que a gente espera, né, Tony? Porque o caso chocou e realmente fez com que medidas precisassem ser adotadas, porque isso é algo que acontece a todo momento. E se hoje a gente está noticiando, né, um suposto caso de estupro de vulnerável, imagina quantos casos, Tony, não teve a subnotificação, ou seja, que mulheres tiveram receio, que muitas vezes não denunciaram esses casos, porque a gente tem uma média de casos, mas muitos não são denunciados. Então isso com certeza vai corroborar, de certa forma, para que isso seja diminuído, e é algo que a gente precisa. E mais uma vez salientando, né, Tony, como a gente já falou na sexta-feira, falou em todos os programas, que quando uma mulher diz não, é não. Quando uma mulher que não está na sua integridade física, mental, psicológica, enfim, diz sim, isso também é não, porque ela não está com a consciência das suas atitudes. Então é preciso que as pessoas saibam até onde elas devem ir. Isso no meio do ato, enfim, no meio de uma balada, qualquer seja a situação. Se uma mulher pede para parar, isso também deve ser um não. Porque depois disso, qualquer situação, qualquer ato vai estar, de certa forma, violando o corpo dessa mulher. Tony? Olha, parabéns, hein? Gostei da tua participação aqui nesse programa hoje. Muito bem, a menina é danada. A Ana, jornalista Ana, que está acompanhando bem de perto essa situação e a qualquer momento trará novidades para a gente. Faço questão que você retorne aqui, viu? Não vai no Rafael, não vai no BDL, aqui, só aqui. Pode deixar, Tony. Muito obrigada, viu? E a gente segue acompanhando toda essa situação e zelando pela imagem dessa vítima, né? A gente até não trouxe a fala do advogado ainda, dela mesma, porque a gente sabe que todas as forças estão sendo medidas para que a gente não revitimize ainda mais essa menina de 19 anos. Então, no momento certo, a gente vai trazer esse relato, mas pode ter certeza que nós seguimos acompanhando com ética, com responsabilidade e principalmente empatia esse caso que chocou todo o nosso Paraná. Que deve ser concluído o inquérito essa semana, né? Sim, sim. Aí já é um grande passo. Com certeza, Tony. Tá bom, querida. Bom trabalho para você. Muito obrigado pela importante participação aqui. Tá bom? Tá bom. A gente vai para um intervalo. É rápido, já voltamos.